A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Eu estarei estudando com vocês no segundo tópico, uma vida cristocêntrica neste mundo, e estarei falando sobre o subtópico 2, a plenitude dos tempos, e o subtópico 3, louvor da sua glória. Como estamos sem revista, estamos aí tendo algumas dificuldades para os irmãos acompanhar, mas eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Efésios, capítulo 1, o versículo 10. Que estará nos falando sobre essa plenitude dos tempos aqui citada. Nós estudamos na lição passada sobre a plenitude dos tempos, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ele veio no tempo certo, no momento certo e na hora certa, a qual a ocasião estava propícia para que Jesus viesse e expandisse o evangelho. Mas essa plenitude dos tempos aqui, que Paulo cita em Efésios, não é essa plenitude dos tempos que fala em Gálatas 4:4, que foi o tempo em que Jesus nasceu. Então, durante toda a Bíblia, cita várias maneiras, sobre plenitude. Nós encontramos a plenitude dos tempos, em Gálatas 4:4, encontramos a plenitude dos gentios, em Romanos 11:25, a dispensação da plenitude dos tempos, que vamos falar agora, plenitude de Israel, plenitude de Cristo. E o que significa a palavra plenitude? Ela significa completo, pleno, na totalidade. Então, essa plenitude dos tempos aqui vai ser o tempo em que Deus fará todas as coisas. O tempo em que todas as coisas estará sobre o domínio de Cristo. Então, Efésios, capítulo 1, versículo 10 nos diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, essa palavra dispensação, por que Paulo cita a palavra dispensação? Que é o mesmo que a administração desse plano, esse espaço de tempo. O tempo em que todas as coisas terá que se convergir em Cristo. Os céus, a terra, o universo, tudo estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. E esse tempo citado não é o nosso tempo. O nosso tempo, ele é chamado de Cronos. Mas o tempo de Deus, ele é chamado de Kairos, que quer dizer que é no tempo de Deus todas as coisas, conforme a vontade dele, na hora dele, em que todas as coisas vão acontecer. Esse tempo se refere ao tempo determinado por Deus, para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo. E chegará um momento em que todos os inimigos estarão debaixo dos seus pés. E isso não nos pertence saber. Esse tempo, esse momento, essa hora não nos pertence saber. Isso pertence somente a Deus. É o tempo dele, na hora dele, conforme a vontade dele. Uma certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, é nesse tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu para eles: não compete vocês saberem. Então, a mesma resposta que Jesus deu ali para os discípulos é a mesma nossa também. Não nos compete saber o tempo, nem o momento e nem a hora. É o tempo de Deus e conforme a vontade de Deus. E o propósito de Deus é esse, é convergir todas as coisas em Jesus Cristo. Então, Paulo cita aqui a dispensação da plenitude dos tempos, É a administração desse plano. É esse espaço de tempo em que vai chegar o momento que todas as coisas irão acontecer. E isso abrange a obra completa de Cristo, a sujeitar todas as coisas a si mesmo. E essa dispensação vai encerrar com Cristo entregando o reino consumado a Deus Pai. Então aí estará completo. 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 24 ao 28, nós vamos encontrar aqui, vai nos explicar. Abra suas Bíblias comigo aí, em 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 24 ao versículo 28, que vai nos dizer: e então virá o fim, Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele.
é claro que dentro das palavras, todas as coisas, não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Então chegará um momento, em que todas as coisas estarão sujeitas em Cristo, e essa dispensação vai encerrar, com Cristo entregando o reino consumado a Deus Pai. Então essa será a plenitude dos tempos de todas as coisas, no momento de Deus, na hora de Deus, conforme a vontade de Deus, e esse tempo não nos compete saber. Nós temos que estar preparados, para quando tudo for consumado. Nós temos que estar preparados para quando Jesus vier em glória nos chamar. Então nós temos que estar preparados para encontrar com Cristo nas nuvens, E as demais coisas não nos compete a saber. É no tempo de Deus, no plano de Deus e conforme a vontade de Deus. Nós estaremos agora falando sobre louvor da sua glória. A Bíblia já está aberta, em Efésios, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 11 ao 13 neste momento. Nele digo, em quem também fomos feito heranças, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, irmãos, aqui está nos dizendo que, com o fim de sermos para louvor da sua glória, todas as coisas tem que ser para louvor da glória de Deus. Tudo que Deus faz é para louvor da sua glória. É para que se renda louvores e adoração ao nome dele. Nós aprendemos que as bênçãos espirituais que nós temos, elas vêm de Deus. E elas têm que ser para louvor da glória de Deus. Tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que nós possuímos, tudo vem de Deus. E tudo tem que ser para glorificar o nome de Deus. É Ele que nos permite ter, É a partir da vontade dEle é que nós possuímos as coisas. E nós, como igreja, nós temos essa responsabilidade. Fazer com que o nome de Deus seja glorificado em todas as coisas. As nossas atitudes, Elas devem redundar em glórias a Deus e em ação de graças ao nome de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 3, vai nos dizer... 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, vai nos dizer: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos tem que glorificar o nome de Deus. Se você está fazendo algo que não glorifica o nome de Deus, está errado. Porque tudo que somos, tudo que temos, tudo que conquistamos, tudo que fazemos, vem de Deus. E tem que glorificar o nome de Deus. E é nossa responsabilidade fazer com que o nome de Deus seja glorificado. E nós não podemos louvar a Deus apenas com os nossos lábios, Nós temos que louvar a Deus com as nossas atitudes. Nós temos que louvar a Deus com os nossos testemunhos. E nós temos que levar outras pessoas também a glorificar o nome de Deus. Então todas as coisas, irmãos, é para louvor da glória de Deus. Tudo aquilo que nós passamos, Até as dificuldades que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos, tudo é para glorificar o nome de Deus. Às vezes estamos enfrentando uma luta tão difícil, uma prova tão difícil que a gente não entende. A gente pergunta: por que, Senhor? Eu sou teu servo, sou tua serva. Por que eu estou vivendo isso? Uma luta que você imaginou que jamais iria viver. Mas é para glorificar o nome de Deus. Você pode não entender agora, mas lá na frente você vai entender o porquê você passou, o porquê você enfrentou aquilo. Era para que o nome de Deus fosse glorificado. E aí o seu coração vai encher de alegria. Você pode chorar agora diante dos problemas e as lutas às vezes estarem difíceis e você não compreender. Mas lá na frente você vai entender o porquê era necessário você passar por tudo aquilo. E você vai ver que o que importa é que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Então aqui termina a minha participação. Que Deus possa ter falado a cada coração.
e um bom domingo a todos e que Deus abençoe. A paz do Senhor.